Galera, olha que bomba acabou de estourar em Brasília em plena quarta-feira. O bicho pegou de vez para o clã Bolsonaro. O Partido dos Trabalhadores foi pra cima com tudo e já avalia mover uma ação eleitoral pesadíssima contra o senador Flávio Bolsonaro. E olha o detalhe, galera, nos mesmos moldes daquela que tirou o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro da jogada e o tornou inelegível, a história tá se repetindo direitinho do mesmo jeito e pelos mesmos motivos que vocês já conhecem bem. O clima nos bastidores políticos é de pura tensão e o caso está repercutindo intensamente. Galera, fica comigo até o final para entender como que essa jogada do PT pode mudar completamente o cenário das eleições. Agora a pergunta que fica é, por que o PT resolveu agir agora? Tudo aconteceu, galera, por causa de um evento exclusivo voltado ao corpo diplomático internacional. O senador Flávio Bolsonaro, ele se reuniu com embaixadores de diversos países em Brasília e durante a sua fala resolveu questionar abertamente a segurança das nossas urnas eletrônicas. Ele ainda citou dados sobre o sistema de votação brasileiro que na verdade já foram totalmente desmentidos e negados pela Justiça Eleitoral. O parlamentar acabou usando o encontro para atacar o nosso sistema eleitoral, o mesmo pelo qual ele e seus familiares foram eleitos tantas vezes. E isso acabou acendendo o alerta vermelho no partido, que considerou a postura simplesmente inaceitável. Galera, esse movimento do Flávio com os diplomatas estrangeiros acabou ligando o sinal de alerta, porque é idêntico ao que aconteceu lá no passado. Para quem não lembra, o pai dele, o Bolsonaro, foi julgado e declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 30 de julho de 2023. Naquela época, galera, o placar foi de 5 votos a 2. O tribunal entendeu que ficou totalmente reconhecida a prática de abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. O motivo foi exatamente uma reunião que foi realizada no Palácio da Alvorada com os embaixadores estrangeiros, onde o ex-presidente fez vários ataques diretos contra o nosso sistema eletrônico de votação. O evento onde o Flávio acabou dando essas declarações polêmicas aconteceu na última terça-feira e se chama Debatendo o Brasil. O encontro foi realizado pelo site The Brazilian Report em parceria com a agência Novo Selo Comunicação. E além de colocar em xeque a segurança do nosso sistema, o senador fez um pedido explícito aos diplomatas. Ele pediu o envio da maior quantidade possível de observadores internacionais para acompanhar as eleições de outubro deste ano. E essa postura de chamar observadores de fora, misturada com as críticas ao sistema de votação, foi vista como uma tentativa clara de descredibilizar o processo eleitoral. Durante a sua fala para os diplomatas, o Flávio Bolsonaro resolveu trazer uma história antiga à tona. Ele acabou mencionando relatórios da agência de espionagem americana, a CIA, alegando que haveria suspeitas de fraudes eletrônicas lá na Venezuela. E segundo ele, esses documentos da Casa Branca mostrariam máquinas da empresa Smartmatic trocando votos secretamente. E aí o senador afirmou aos embaixadores que a Smartmatic também teria fabricado as urnas eletrônicas que são usadas aqui no Brasil. Só que tem um detalhe, galera, crucial nessa história. Essa informação sobre as urnas brasileiras já foi simplesmente desmentida oficialmente pelo TSE. Com toda essa confusão armada, os juristas ouvidos pela reportagem da CNN tá apontando que a situação do Flávio Bolsonaro pode azedar na justiça eleitoral. Eles estão explicando que esse caso reúne os elementos para abrir uma ação de investigação judicial eleitoral. Para vocês, galera, terem uma ideia, essa é a ação mais grave e pesada em termos eleitorais, sendo exatamente o mesmo mecanismo jurídico que tirou o direito político do próprio pai dele. O entendimento técnico é que Flávio, usando a sua forte condição de senador da República, pode ter cometido um grave abuso de poder político ao propagar desinformação desse nível para as autoridades de fora. Mas galera, o caminho jurídico ele tem regras bem específicas que o PT precisa seguir, ele vai seguir. Os especialistas em direito estão apontando que essa ação mais pesada de investigação eleitoral só pode ser protocolada na justiça depois que o registro oficial da chapa estiver feito. Mas o partido tem outra carta na manga para agir imediatamente. Uma alternativa paralela que está sendo avaliada pelos advogados é apresentar uma representação criminal direta
direto lá no Tribunal Superior Eleitoral. Também pelo crime, é claro, de desinformação. Ou seja, o cerco está se fechando por mais de um lado e os advogados do partido simplesmente, galera, estão estudando qual é o melhor momento para dar o bote. E é claro que a liderança do partido não perdeu tempo e já partiu logo para o ataque público na manhã desta quarta-feira. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, ele divulgou uma nota oficial devastadora, tocando direto na ferida. Ele apontou, galera, que a postura do Flávio é simplesmente uma cópia exata do comportamento do pai dele. O Edinho foi categórico ao afirmar que o senador prova que carrega a mesmíssima cultura golpista do Bolsonaro, adotando os exatos métodos que foram utilizados na campanha de 2022. O dirigente fez questão de lembrar que Flávio usou diplomatas internacionais para questionar o sistema pelo qual ele mesmo se elegeu. Galera, o desabafo do Edinho Silva na nota oficial foi ainda mais profundo e com certeza, pessoal, mexeu com a história recente do nosso país. Ele relembrou os seguidores que todos nós sabemos muito bem quais são as consequências reais desse tipo de ofensiva contra as instituições. O presidente do PT enfatizou que, como ficou totalmente provado nas investigações e também, é claro, no julgamento daquela tentativa de golpe de janeiro de 2023, o ato de tentar descredibilizar as urnas eletrônicas é simplesmente um método manjado contra a nossa democracia. Por isso, o partido entende que deixar essa declaração passar em branco, com certeza, pessoal, seria fechar os olhos para o perigo. Agora, para encerrar o posicionamento, o Edinho Silva confirmou que o partido já está com os advogados debruçados sobre o caso para definir as medidas judiciais cabíveis. Ele acabou deixando muito claro, pessoal, que ninguém vai tolerar fake news contra o sistema de votação, vindo ainda por cima de um parlamentar que se coloca como pré-candidato à presidência da República nessas eleições. Então a nota reforça que o PT vai agir em respeito aos 158 milhões de eleitores do país. Com o partido indo para o tapetão no TSE, a candidatura do Flávio à presidência ou a qualquer cargo agora corre simplesmente um risco muito real. Agora, galera, a grande preocupação que corre nos bastidores do poder é proteger a imagem do nosso sistema de votação. A nota oficial que foi divulgada nesta quarta-feira, o partido fez questão, galera, de reforçar que está totalmente ao lado da defesa das urnas eletrônicas e do respeito à justiça eleitoral. O argumento principal é que um parlamentar eleito pelo povo não pode usar o seu cargo para tentar enfraquecer as próprias regras do jogo democrático. Essa postura do partido está tentando blindar o processo de votação contra os ataques e mostrar, inclusive, para a comunidade internacional que as nossas instituições estão alertas e, com certeza, galera, estão prontas para rebater qualquer suspeita. Agora, galera, muitos de vocês devem estar se perguntando: por que fazer uma reunião dessas logo com os embaixadores? É que os diplomatas, pessoal, estrangeiros, eles funcionam como os olhos do mundo aqui dentro do Brasil. Quando um senador importante, ele reúne essas autoridades e diz que o sistema de votação não é seguro, isso acaba criando um desgaste internacional imenso para a nossa imagem lá fora. É por isso que o PT tratou esse encontro como uma afronta gravíssima. A estratégia do Flávio, segundo os analistas políticos, era tentar espalhar a desconfiança para além das nossas fronteiras, preparando o terreno para questionar o resultado das urnas no futuro, porque nós sabemos, galera, que ele não vai vencer as eleições. Agora, os detalhes mais quentes dessa história foram trazidos pelo jornalista Caio Junqueira, que cobre a política de Brasília há mais de 20 anos. Foi ele quem acabou expondo na reportagem da CNN Brasil como o clima acabou azedando completamente após esse evento. O Junqueira revelou que a cúpula do partido já estava monitorando os passos da oposição e assim que as declarações do Flávio sobre a Smartmatic e também sobre a CIA foram confirmadas, a ordem interna foi de contra-atacar imediatamente. Então a apuração jornalística está mostrando que o governo e o partido entenderam que era preciso sufocar essa narrativa golpista antes que ela ganhasse as redes sociais. Agora, galera, toda essa briga jurídica está acontecendo em um momento crucial. Afinal de contas, nós estamos em pleno ano eleitoral, faltam poucos dias para as eleições presidenciais e também gerais em outubro, e o clima político no país já está pegando fogo. Com o Tribunal Superior Eleitoral mantendo o limite de gastos para a campanha presidencial na casa dos 133 milhões de reais, as estruturas dos partidos estão montadas. Então qualquer processo pesado que entre no tribunal agora,
contra um pré-candidato, ainda mais forte como Flávio Bolsonaro, pode desestabilizar completamente as alianças políticas e mudar o rumo das intenções de voto. Agora, o que os analistas jurídicos mais comentam em Brasília é como a situação da família Bolsonaro tá ficando delicada na justiça. Com o ex-presidente Bolsonaro já fora do combate e inelegível até a próxima década por causa daquele fatídico evento de 2022, todas as fichas da oposição estavam sendo apostadas no Flávio Bolsonaro. Agora, ver o filho mais velho cometer exatamente, galera, o mesmo crime, o mesmo erro estratégico do pai e virar alvo da mesmíssima ação judicial é algo que pegou os próprios aliados de surpresa. O cerco político tá se fechando e o risco de o clã perder a liderança é simplesmente real. Agora vamos olhar de perto a mentira que o Flávio Bolsonaro tentou emplacar. Ele usou dados que a Justiça Eleitoral já cansou de desmentir. O senador, ele foi falar para os diplomatas que a Smartmatic fabricou as urnas eletrônicas para serem usadas aqui no Brasil. Mas a verdade nua e crua, confirmada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, é que essa empresa ela nunca fez as nossas urnas. O Flávio pegou uma história da Venezuela, misturou com relatos de espionagem da CIA sobre troca de votos em recontagens manuais e tentou jogar esse medo no corpo diplomático internacional para manchar o nosso processo. E o plano dele, galera, não parou por aí. Além de tentar jogar lama nas urnas, o Flávio Bolsonaro fez um pedido muito direto e específico para os embaixadores estrangeiros. Ele pediu para que esses países enviem a maior quantidade possível de observadores internacionais para acompanhar de perto as eleições de outubro deste ano. No jargão político, isso foi visto como uma afronta, como se o Brasil não tivesse competência ou até mesmo transparência para cuidar das suas próprias votações. É por isso que o PT reagiu de forma tão dura, acusando o senador de usar o cargo para descredibilizar o país. Galera, o presidente do PT deixou claro na nota que o partido não vai dar trégua. Ele reforçou que a militância e a cúpula do partido já sabem muito bem quais são as consequências reais quando se tolera esse tipo de desinformação antidemocrática. O Edinho ele relembrou as investigações e o julgamento daquela tentativa de golpe de janeiro de 2023 para mostrar que o método da oposição é sempre o mesmo, galera. Primeiro, eles atacam as urnas, depois eles tentam melar o resultado. Por isso, a ordem do partido é cortar o mal pela raiz e usar o rigor da lei imediatamente. Agora, se a ação do PT prosperar no Tribunal Superior Eleitoral, o estrago para a oposição vai ser gigantesco. Como o Flávio Bolsonaro é cotado como um dos principais nomes para as eleições, ficar inelegível significaria repetir o exato destino do pai dele. Os juristas estão deixando muito claro que o abuso de poder político por espalhar fake news para diplomatas é a acusação mais grave que existe no direito eleitoral. E se o tribunal mantiver o mesmo entendimento que teve em 2023, a chapa do senador pode sofrer um baque definitivo antes mesmo de a campanha começar. Agora, essa reportagem do jornalista Caio Junqueira acabou acendendo o pavio de uma bomba que vai balançar Brasília nos próximos dias. Agora, meus amigos, a pergunta que fica para vocês comentarem aqui embaixo. O PT tá certo em ir para cima, pro ataque e pedir a inelegibilidade do Flávio pelo mesmo motivo do pai? Ou vocês acham que isso é perseguição política? O Flávio passou dos limites ao falar das urnas para os embaixadores? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, deixa o seu like e não se esqueça, galera, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. Não se esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações. Se você ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro. Quando você se tornar membro, além de você apoiar o nosso canal, você começa a receber materiais e vídeos exclusivos para membros e assim você não vai perder nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!